Salve, salve guerreiros e guerreiras, aqui é Alberto Chaves para mais um conteúdo para você que vai fazer Enem, para você aluno do ensino médio, aluno que está querendo aprender um pouco de sociologia, tá certo? Então vamos trabalhar hoje um tema chamado trabalho, produção e suas modalidades, mas vamos deixar de conversa, vamos direto ao ponto, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas e vamos à luta! Nós vamos começar aqui com a frase, uma epígrafe lá do filme A Procura da Felicidade que diz: não deixem que lhe façam pensar que você não é capaz de fazer algo porque essa pessoa não consegue fazer. Se você deseja alguma coisa, se quer realmente, lute por isso e ponto final, ok? Vamos lá então. Mas o que é trabalho, gente? Gente, é bom lembrar que a palavra trabalho, ela vem lá da palavra tripaliária, que quer dizer instrumento de tortura, ok? E é bom lembrar que durante muito tempo a Igreja Católica Apostólica Romana, ela começou a defender a ideia de trabalho como algo doloroso, algo pecaminoso, e por isso que depois, quando veio a religião calvinista, com João Calvino lá na Suíça, com o movimento reformista, nós vamos ver que trabalho e lucro vão ser vistos como a bênção de Deus, ou seja, vão ter uma nova visão. Ok? Mas vamos ver o que na sociologia, o que o Marx e o Engels dizem. O Marx e o Engels dizem o seguinte: é um processo entre o homem e a natureza, durante o qual o homem, mediante a sua própria atividade, mendeia, regula e controla o intercâmbio de substâncias entre ele e a natureza. Então, o primeiro ponto é que trabalho é um processo. O que é processo? Ou seja, algo que acontece ao longo do tempo e há uma relação entre o homem e a natureza. O homem ele vai transformando, ele vai modificando tudo à sua volta, e isso é o que? Trabalho. E ainda se utiliza dizendo, trabalho como atividade racional, que em um processo contínuo que transforma o meio natural em que vivem os homens. Então, olha a sua volta, gente. O ser humano, ele transforma tudo, ele altera, ele modifica. Essa ideia de transformação, de modificação, é o que a gente chama de trabalho. Por que processo? Porque é alguma coisa que vai acontecendo não da noite para o dia, mas é um processo contínuo, ou seja, constante. Olha a sua volta, hoje nós temos aí um mundo que constantemente modifica a paisagem, constantemente nós vamos ter as tendências da moda que vão se alterando, a cultura, as tecnologias. Ou seja, tudo aquilo que modifica, que altera, é uma questão, é uma relação de trabalho. E aí nós temos a divisão de trabalho e suas manifestações. Aqui vocês têm aqui algumas ilustrações. Tem a ideia da divisão sexual do trabalho, onde as mulheres exercem um papel, os homens exercem outro papel. E hoje, a cada dia que passa, há essa disputa constante entre os papéis sociais. Nós temos aí a divisão social do trabalho, que está relacionada às diversas funções. Tem aquele que vai ser médico ou médica, enfermeira, design de moda, enfim. A divisão internacional do trabalho, principalmente dentro dessa divisão internacional do trabalho, eu posso fazer aqui um paralelo com essa questão da divisão de tarefas. Essa relação principalmente que inclui o Fordismo, o Taylorismo, né? Nós temos aí o Toyotismo, enfim, principalmente o Fordismo e o Taylorismo, onde você tem aí a ideia do Fordismo, que otimizou a produção, e o Taylorismo, que otimizou o trabalho. Quando eu falo a questão da otimização, eu estou falando da divisão, ok? E a divisão entre concepção e execução, aquilo que se constrói na ideia e aquilo que se pratica, ok? Mas vamos falar aqui de modo de produção. O trabalho, ele consequentemente está relacionado à ideia do modo de produção. E o que seria, professor Alberto Chaves,
modo de produção. O modo de produção são os meios que a sociedade cria para que ela possa sobreviver. Você está vendo aqui no slide, ó, dizendo o seguinte: modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas relações de produção existentes nessa sociedade. Modo de produção igual força produtiva e relação de produção. O modo de produção é o centro organizador de todos os aspectos da sociedade e subdivide-se em primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista e comunista. Mas como é isso, professor Alberto? É simples, gente, é simples. Vamos analisando aqui o slide. Tem até essa ideia do subdividido aí, tá errado um pouquinho, gente, mas foi apenas um erro no slide, mas vamos relevar isso aí, tá bom? Beleza? Não vamos me criticar aí embaixo não, lá nos comentários, ok? Mas vamos lá, partindo. O que é o modo de produção? É tudo aquilo que a sociedade cria para sobreviver. Lembra lá do modo de produção feudal? Para que as pessoas pudessem sobreviver, a terra era a referência. Então, daí o senhor feudal, ele controlar a unidade básica de produção, que era o feudo. Havia escravidão. Por exemplo, atualmente, para que as pessoas possam sobreviver, elas precisam de quê? Do capital, do dinheiro, do tudo, faz-me rir. Por quê, professor? Porque vivemos no modo de produção. No modo de produção que é capitalista. Aqui eu cito o modo de produção comunista, como muitos autores falam. Embora eu, Alberto Chaves, eu questione isso, porque quando a gente vai falar de socialismo e comunismo, tem que ser aquilo que foi apregoado por Karl Marx, que é a ideia da luta de classes, onde o proletariado derrubava a burguesia, se apropriava dos meios de produção, montava a ditadura do proletariado e depois o fim do Estado e pronto, implantava-se o comunismo. Então, que era o momento que a ideia de Estado ela praticamente deixava de existir. Então, o comunismo que nós vivemos hoje em alguns países tem um perfil muito mais de ditadura do que realmente de comunismo apregoado por Marx, tá certo? Mas eu não vou me ater, tá, sobre isso aqui nesse momento, eu vou falar em outro momento. Nós temos aqui o modo de produção capitalista, que é o momento que nós vivemos. Aqui tem aqui uma notícia que diz que 1% da população global detém menos da riqueza dos 99% restantes, diz o estudo. Então, o modo de produção capitalista que se baseia na propriedade privada do capital, que pode ser acumulado livremente e gerenciado pelas leis de mercado, baseando-se no trabalho assalariado. De um lado, a burguesia que tem e é dona dos meios de produção, e o proletariado que só tem apenas a sua força de trabalho e a ideia de lucro, né? Você pode ver aí nas imagens a mulher extremamente, uma pessoa na verdade totalmente, digamos, amordaçada pelo dinheiro, ou seja, que é uma crítica, uma sátira ao capitalismo, né? Você está vendo aí na foto o personagem fazendo isso, e do outro lado correntes, e aí o símbolo de uma grande empresa que vocês estão vendo aí, e de outro lado o capitalismo, de um lado burguês, do outro proletariado, enfim. Mas Marx e os modos de produção. O Marx ele chega a dizer o seguinte, que os modos de produção, ele diz que a estrutura econômica de determinada sociedade é formada pela totalidade das relações de produção ali existentes, ou seja, toda a estrutura econômica ela é sustentada pelas relações de produção que ali existem. Tal estrutura é a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política. Essa superestrutura é justamente para manter aquele modo de produção. Por exemplo, no modo de produção capitalista, tem a superestrutura, que é o que é a infra e a superestrutura. Quando você ouve assim uma propaganda, vai ter um show com a superestrutura. A superestrutura é aquilo que está por trás para a manutenção daquele evento. A infraestrutura é aquilo que você está vendo. Capaz, que show massa, olha a estrutura. Pronto, então o capitalismo ele tem a estrutura que é o capital e a superestrutura os meios para manter esse capital. Por exemplo, a escola, a mídia, a religião. Como assim? Na prática é assim. Vou pegar o carro da escola. Como é que o capitalismo ele vai manter na estrutura? Olha, você tem que fazer o Enem, porque se você não passar no Enem, você não vai ter profissão. Se você não tem profissão, não vai ganhar dinheiro. Então tem que passar no Enem para ter uma profissão, ter dinheiro, ter família. Pronto.
É isso que eu estou falando. Em determinada etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas, elas entram em contradição com as relações de produção até então existentes. Pronto. É por isso que o próprio Marx diz que o capitalismo era contraditório e que o próprio capitalismo iria se destruir, né? Quando as relações de produção já não estão adequadas ao desenvolvimento das forças produtivas, ocorre uma revolução social que transforma a sociedade, abrindo o caminho para um novo modo de produção. Então seria a ideia da luta de classes, beleza? E aí eu fazendo a ideia que entre o trabalho análogo e a escravidão é o nome dado às formas de escravidão contemporânea. Isso inclui, além do trabalho forçado, servidão por dívidas, impedimento de sair do local de trabalho, jornadas exaustivas ou em condições degradantes. Em poucas palavras, o que eu estou querendo falar aqui através desse slide? Ou seja, existe o trabalho escravo? O trabalho escravo ainda existe, embora vivemos no modo de produção capitalista, onde a principal fonte de renda não é o salário, mas ainda existe escravos, pessoas que trabalham sob péssimas condições e que são obrigadas a fazerem essas atividades, como você está vendo aí na imagem, tá certo? E aí eu deixo um comentário, na verdade, um desafio para você. O que fazer para combater o trabalho escravo hoje no mundo? Ou seja, esse trabalho onde pessoas são colocadas a exaustivas horas de trabalho, em péssimas condições, com baixa remuneração, com maus tratos e às vezes até com ameaça, ok? Então fica aí o questionamento, tá certo, gente? Então eu espero que esse conteúdo tenha sido importante para você. Se foi, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e até a próxima.